Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, querido irmão, querida irmã. Com alegria, mais uma vez, nos encontramos para a nossa reflexão diária da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma grande carta de amor que Deus entrega para a humanidade, para cada um de nós. A sua Palavra é o seu próprio Filho. A Palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou o Evangelho de São João diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Portanto, a palavra é este amor de Deus revelado diante de nós que vai até o fim, um amor extremado. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a abrir o seu coração para que escutemos com atenção um trecho desta carta do amor de Deus a cada um de nós. O que nos diz a palavra no dia de hoje? Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois que elas o consideravam profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós escutamos esse trecho do Evangelho que nos narra uma parábola. A parábola, como nós sabemos, é uma linguagem simples utilizada por Jesus para falar das coisas profundas. Jesus utiliza as imagens do cotidiano para falar das realidades do céu, as realidades do alto. Hoje, para falar da realidade do reino de Deus, o reino dos céus. E esta mensagem, ela é dirigida a cada um de nós também. É preciso que nós, diante deste Evangelho que escutamos, nos perguntemos: será que estamos entregando ao Senhor os frutos esperados, os frutos devidos diante daquilo que Ele nos confia? Estamos fazendo frutificar? Prestemos atenção neste Evangelho e nos coloquemos também dentro dele. O Evangelho começa dizendo assim: escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar
e construiu uma torre. É bonita esta imagem, porque é um proprietário que cuida com muito amor e com muito carinho da sua plantação. A pergunta é: quem é este proprietário? Conforme o finalzinho desse trecho que nós escutamos, podemos entender que esse proprietário é o próprio Deus, é o Pai Eterno. É Ele quem prepara esta plantação. E esta plantação é a imagem do reino. Portanto, a humanidade, cada um de nós que é cuidado com carinho por Deus. E aí o Evangelho vai dizer que, ao fazer com todo cuidado esses gestos, ele arrendou a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Portanto, Deus criou o universo, Deus criou a humanidade e confiou ao ser humano de cuidar daquilo que ele criou. Portanto, é compromisso nosso. E podemos nos perguntar: quem são esses primeiros vinhateiros? Esses primeiros vinhateiros são justamente os chefes religiosos daquele tempo, sobretudo os fariseus e os escribas. Mas o que aconteceu com estes vinhateiros que receberam esta responsabilidade de cultivar esta plantação? O Evangelho diz assim: chegada a época da colheita, enviou seus servos para os vinhateiros para receber os seus frutos. Quem são esses servos? Os servos são os profetas que tantas vezes foram enviados para proclamar a palavra de Deus. Mas como foram tratados os profetas, sobretudo pelos chefes daquele tempo? É isso que o Evangelho nos ensina. Diz assim: os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Era assim que os profetas eram tratados pelos chefes daquele tempo. Mas o patrão, o proprietário, como diz o Evangelho, enviou outros servos em maior número que os primeiros, mas foram tratados da mesma forma. Quantos profetas antigos tiveram a sua vida ceifada por causa do seu compromisso de anunciar o Evangelho, de vir colher os frutos, mas não puderam colher porque os chefes os mataram? Então nos perguntemos também hoje, nós continuamos esta missão que o Senhor nos confia e temos nas mãos os frutos para serem entregues? E diz assim o Evangelho: por fim, o proprietário enviou o seu filho imaginando: respeitarão o meu filho. Quem é este filho? Quem é este herdeiro? Este herdeiro é o próprio Jesus, o Filho amado do Pai Eterno, que ele enviou, pensando que seria respeitado. No entanto, o que diz o Evangelho? Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarraram-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Jesus aqui está apontando justamente para aquilo que vai acontecer com ele. Ele é o verdadeiro herdeiro, ele é o verdadeiro filho do Pai Eterno que veio a este mundo. Mas os chefes religiosos, os vinhateiros aqui do Evangelho, em vez de acolhê-lo, resolveram matá-lo, o traíram, o entregaram no tribunal. Esta é a mensagem de Jesus no Evangelho, apontando para aquilo que vai acontecer com ele. E depois o Evangelho vai dizer assim: certamente, quando Jesus pergunta o que fará com estes vinhateiros, responderam: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros. Portanto, àqueles que, diante da mensagem do reino, recusam acolhê-la, mas ao contrário, têm perseguição, no final, o final destes não pode ser outro destino a não ser a destruição ou a condenação. E o Evangelho diz que então a vinha será entregue a outros vinhateiros. Quem são estes outros? Uma vez que os verdadeiros ou os primeiros vinhateiros não acolheram, que eram os chefes, o povo judeu, então o reino de Deus foi aberto para os pagãos. Estes sim se abriram, acolheram a mensagem do reino, entraram nessa dinâmica e puderam oferecer os seus frutos. E o Evangelho diz assim: naquele tempo, ou
Os vinhateiros lhe entregarão os frutos no tempo devido. A pergunta para nós hoje é: também nós estamos entregando os frutos devidos, frutos esperados? E o finalzinho do Evangelho vai dizer: os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola ou estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Portanto, esta parábola contada por Jesus está apontando para aquilo que vai acontecer com ele futuramente. Os chefes religiosos o entregarão no tribunal e o matarão, justamente porque não tiveram abertura para acolher a mensagem do reino. Que o nosso coração esteja aberto para acolher Jesus e a mensagem do reino e que possamos apresentar os frutos no tempo devido. Concluímos o nosso encontro de hoje ao ouvir e refletir esta parábola de Jesus, colocando-nos diante do Pai Eterno e fazendo a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje a graça de saber frutificar aquilo que Tu, ó Pai Eterno, confiaste a cada um de nós. Que saibamos acolher Teu Filho Jesus e a mensagem do reino que Ele veio nos revelar. E, sobretudo, que saibamos testemunhá-lo com nossas palavras e com nossas ações. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.